Qual o filho que às vezes não quer fazer frente com o pai, com a mãe, desobedece? E aqui, essa palavra ela diz que a nossa batalha ela não é contra carne nem sangue. E aqui eu gostaria de ler Efésios 6, do 10 ao 13, ele diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, irmãos, tomai toda essa armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu fui buscar, eu gosto muito de buscar significado das palavras no dicionário, e eu fui buscar a palavra revestivos. Encontrei várias, mas uma que fez muito sentido para mim significa vestir de novo. Muitas vezes, nós que estamos conduzindo as nossas famílias, também passamos por problemas, irmãos. Também ficamos tristes. Também, em alguns momentos, nos sentimos desamparados, desesperançosos. Mas aqui, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos vestir de novo, vestir novamente as armaduras de Deus. Para quê? Para que a gente permaneça firme no dia mau. Sabemos que o dia mau, a palavra diz que a cada dia tem seu próprio mal. E se nós não estivermos revestidos com essa palavra, com as armaduras de Deus, será difícil permanecer inabalável. Tem uma pessoa na Bíblia que eu admiro muito, o ser humano, né? A gente trata às vezes as pessoas na Bíblia como um personagem, mas são seres humanos como nós. Os homens que Deus escolheu para ser discípulos eram homens como eu e você, com defeitos, características, etc. E esse homem, ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos a estrutura familiar, eu não consigo enxergar nesse momento, tem vários, mas um homem que passou por tanta tribulação em sua família. Se você, talvez eu esteja falando para uma pessoa que já teve que enterrar um filho, Davi já teve que enterrar um filho. Se talvez eu esteja falando para uma pessoa que teve que enterrar uma esposa, Davi teve que enterrar. Acho que algumas, né? Ele perdeu algumas esposas. Se tem uma pessoa que talvez eu esteja falando que um filho ou uma filha te desonrou, Davi também passou por isso. E quando nós olhamos Salmo 13, o livro de Salmos, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Quando olhamos o início do Salmo 13 de Davi, percebemos um Davi triste. Percebemos um Davi questionando a Deus: até quando, Senhor? Até quando? Questionando a prosperidade dos inimigos sobre ele, questionando a tristeza em seu coração. E talvez nessa noite eu esteja falando para algum membro de uma família que está se sentindo um pouco assim, que vem pedindo a Deus: Senhor, até quando eu vou ver o meu filho fora dos caminhos do Senhor? Até quando eu vou continuar convivendo com esse problema? Até quando, como a gente
ouviu esse belo hino sendo cantado agora, né? Eu serei envergonhado por ímpios. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, questionou a Deus aqui no início. E meus irmãos, nessa jornada chamada vida, nós teremos altos e baixos. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que passaremos por essa vida sem aflições. Muito pelo contrário. Ele disse: no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém. Então, se eu estou falando para uma família que nesse momento está aflita, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Acabamos de ler um versículo de Davi, que ele passou por talvez alguma coisa que alguma família esteja passando. Tende bom ânimo. E nesse momento, irmãos, quando nós estamos fraquejados na fé, quando nós estamos muitas vezes querendo buscar mais contatos, parece que os problemas vêm e nos sobrecarregam. Parece que a gente fica sem forças para lutar. E eu gostaria de dizer para vocês que é uma palavra de ânimo, sabe? Não desistam. Não desistam. A pior coisa que pode acontecer é a gente voltar para o estágio inicial que nós tínhamos antes. Eu tenho pouco tempo de igreja, eu não venho de uma família adventista, eu me batizei na igreja católica e de 8 anos de idade até alguns poucos anos atrás eu vivi no espiritismo. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o que Deus fez por mim, eu falo assim: Deus, não consigo explicar. É graça imerecida, é misericórdia, é favor de Deus sobre a minha vida. E quando eu olho para tudo isso, eu falo: Senhor, o Senhor me tirou do meio das trevas, de momentos que eu passei tão difíceis, e hoje eu vendo a minha família nos caminhos do Senhor. Eu ainda tenho problemas? Com certeza sim. Eu tenho membros da minha família, apesar da minha mãe, minha sogra, minha esposa, meus filhos terem se batizado, e eu hoje posso dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor, mas eu tenho problemas na minha família, até porque eu sou imperfeito também. Mas uma advertência que a Bíblia nos dá, que temos que ter muito cuidado, é que a gente não volte para o estágio inicial. Quando nós vamos olhar uma mensagem que diz, lá em 2 Pedro 20 e 22, ele nos dá uma mensagem de advertência. Quando olhamos 2 Pedro 2 Pedro 2, de 20 a 22, ele diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornam-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecerem, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo ditado e verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao seu revolver no lamaçal. Com isso, Senhor, o que eu quero dizer para as famílias? Que se você já venceu uma batalha familiar, não volte a lutá-la. Se você já venceu a batalha do ciúme contra o seu marido, que você brigava muito, não volte para esse estágio de novo. Se Cristo Jesus já te abençoou e fez você vencer algum vício, não volte para ele. Se o Senhor Jesus Cristo ergueu você e tratou a sua família, a sua mentalidade para vencer a depressão, se abrace a Cristo. Não volte a lutar essa batalha de novo. Se abrace com Ele, confie, acredite, lute.
Se você fazer o seu culto no lar e não faz mais, volte a fazer. Essa mensagem de Pedro, ela nos diz que a gente não deve voltar a lutar as batalhas que nós deveríamos lutar. E eu vou dizer aonde eu quero chegar depois, fazendo um link com outro versículo, de que a vida do cristão, ela precisa ser uma vida de escadinha. A gente precisa subir degrau por degrau. Tem muitas pessoas que, quando eu cheguei na igreja, falam assim: poxa, eu gostaria de viver o primeiro amor. E para nós vivermos o primeiro amor, que ele nunca deveria ter se perdido, a gente precisa voltar a fazer as coisas que a gente fazia quando tínhamos o primeiro amor. Então, se talvez eu esteja falando para uma família que perdeu esse primeiro amor, volte a fazer as coisas que você fazia lá atrás, que esse primeiro amor vai acender no seu coração, vai acender na sua família. Amém. Muitas vezes, essa jornada da família, ela cansa, porque você tem que remar, e parece que o mundo todo vem sobre nós, os problemas vêm nos afligindo, e a gente vai ficando cansado. Então, se você quer viver esse primeiro amor, volte a fazer as coisas que você fazia, porque Cristo não quer ver nenhum de nós em um estágio inferior àquele que quando nos conhecemos a Cristo. Quando eu conheci a Cristo, eu tinha um estágio, e agora que eu conheço, eu não posso ficar num estágio inferior de que quando eu conheci a Cristo. Cristo precisa me encontrar num estágio acima, num capítulo acima, e a sua família também. E, irmãos, eu separei também alguns outros versículos. Por exemplo, eu separei aqui um versículo de Hebreus, capítulo 5, versículo de 11 a 14, que ele diz o seguinte, e ele fala exatamente nesse link. Quando Paulo encontrou os hebreus, em algum momento Paulo se assustou. Paulo ficou surpreso, porque ele encontrou pessoas, famílias, ainda muito atacadas, muito vulneráveis. E ele então mencionou: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto os tens tomado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao mesmo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite, inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo me perguntou: poxa, você já leu O Grande Conflito? Eu falei: não, ainda não. Você tem que ler. Nossa, aí começou: toma esse livro, lê O Grande Conflito, lê O Grande Conflito. O diabo vai fazer de tudo para você não ler esse livro, mas leia. E realmente o livro é maravilhoso. Eu li O Grande Conflito, a Ação de Esperança, Impacto de Esperança, foi distribuição de Grande Conflito. Mas eu pergunto: como anda o conflito familiar na sua vida? Como anda o conflito da sua vida? Aqui Paulo, ele quer nos exortar, colocar nos nossos corações, que se nós estamos aqui, se nós estamos louvando, cantando a Deus, nós entendemos que existe um Deus, mas Ele nos adverte que também existe o mal. Ele fecha esse versículo dizendo, mas o alimento sólido é para aqueles adultos que pela prática têm as faculdades exercitadas e conseguem discernir o bem e o mal. E aí eu pergunto: quando existe um conflito na sua família,
você consegue enxergar que ali tem a mão do inimigo? Eu escutei isso uma vez, é verdade, diz o seguinte, sempre quando você briga com uma família, um familiar seu, chame ele para orar junto. Eu nunca vi um casal que ora junto continuar brigando. Eu ouvi isso, é muito interessante. A família que ora, a família que sabe que existe o inimigo, é uma família também blindada por Deus. Amém. E aqui Paulo vem nos dizer o seguinte: se nós estamos aqui na igreja, nós temos as nossas faculdades para entender que esse grande conflito, ele pode estar acontecendo em alguns momentos dentro das nossas casas. E eu queria complementar um versículo que está em 1 Pedro 5,8, que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui Pedro diz: meus irmãos, mantenham a guarda alta, revestivos da armadura de Cristo, para que você possa ficar inabalável no dia mau, para que você possa ter uma palavra de consolo, de esperança para um familiar seu, para que você possa ter sabedoria para conduzir a sua família em momentos difíceis. E aqui mais uma vez nos mostra, como lá em Efésios, como eu li no início dessa mensagem, que a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Ela é contra principados e potestades, contra o inimigo das nossas almas. E talvez muitos de nós estamos colocando energia em batalhas com pessoas, ao invés de dobrarmos os nossos joelhos no chão, orarmos, clamarmos a Deus, pois somente através da misericórdia dele as nossas famílias serão invisíveis aos olhos do inimigo, serão escorregadias nas mãos do inimigo. Nossas famílias estarão blindadas pelo poder que há em Cristo. E falando da nossa responsabilidade, a Bíblia diz, meus irmãos, que o crescimento espiritual, ele precisa ser o objetivo do cristão. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até a eternidade. Então, meus irmãos, a nossa família precisa crescer espiritualmente. A Bíblia nos diz aqui que antes crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, quanto mais conhecimento eu tenho sobre Cristo, mais eu consigo enxergar o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu favor sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Então, aqui Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Aprendam mais sobre o amor de Jesus. Aprendam mais do que Jesus fez por mim e por você na cruz. Ele morreu e dedicou uma vida para curar, tirar pessoas do pecado e trazer salvação ao mundo. Irmãos, nessa batalha entre o bem e o mal, que as nossas famílias são o centro das atenções, que por um lado Cristo quer nos salvar e faz de tudo. Deus deu o seu único filho. Ele não deu o filho mais velho, ele não deu o filho que ele mais amava, ele deu o seu único filho para morrer por mim e por vocês. E nessa batalha temos o inimigo das nossas almas que disputa também a nossa família. Mas aqui Deus nos dá uma palavra, porque Deus nos promete crescimento espiritual. A Bíblia diz em Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós
começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Talvez eu esteja falando para alguém que, assim como eu, não se sente pronto. Eu não me sinto pronto para estar aqui. Eu não me sinto pronto para conduzir a minha família, principalmente nos eventos finais, quando eu começo a ler tanta coisa. E quando eu olho para os meus pecados, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo quão ainda pecador e limitado eu sou para conduzir a minha família. Mas quando eu leio que em Filipenses ele diz que se ele começou essa boa obra, ele vai terminar. Amém. Eu me abraço nisso. Amém. Às vezes a gente fica, poxa, que o Senhor me dê anos de vida, porque eu não quero morrer antes do meu filho fazer 18 anos. Que o Senhor possa me conceder vida até o meu filho estar trabalhando, para que ele não sofra, etc. E talvez eu esteja falando aqui para pessoas que, filhos que já não têm mais pais, que são criados por avós e etc. Eu quero dizer para você que Deus vai cuidar de você. Amém. Deus vai gerar condições, Deus vai gerar situações, Deus vai amparar você. Amém. Você não está sozinho. Glória a Deus. Você não está sozinho. Por mais limitado que pareça a sua vida hoje, Deus aperfeiçoará e terminará a boa obra que começou na sua vida. Amém. Se você está aqui hoje, irmão, você já aceitou Cristo. Amém. Deus vai terminar essa obra na sua vida. Amém. Tão somente creia. E precisamos ter fé para acreditar. E mais uma vez aqui, eu gostaria de deixar uma palavra de encorajamento, né? Nós falamos aqui de bem, do mal, de conflito, o inimigo das nossas vidas, mas que nós não temos que temer o inimigo. Por mais catastrófico que o mundo esteja indo, nós não temos que ter medo. O medo é aquele sentimento que não te deixa dar o próximo passo. Jesus não quer que você tenha medo. Jesus quer que tão somente você confie. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu para Efésios, eu aprendi isso na última lição, que foi sobre Efésios, eu não sabia. Paulo escreveu uma carta para pessoas cristãs. Paulo estava ali recrutando, reengajando pessoas que estavam abatidas. Pessoas que olharam para o lado e disseram: nossa, todo mundo que seguiu Cristo se ferrou. Meu Deus do céu. Um está preso, está escrevendo a carta da prisão. O outro teve os bens confiscados. O outro, o império mandou matar. O outro... As pessoas estavam abatidas, estavam tristes. Os costumes do paganismo começaram a se inserir novamente sobre as famílias. Alguma semelhança do que vivemos hoje? Muitas vezes vemos cristãos tristes. E a palavra de Efésios tem que ir ao encontro do seu coração, ao encontro da sua família. Porque se assim como o povo em Éfesos, você também está se sentindo, Paulo escreveu isso para aquele momento. Se revista das armaduras de Cristo Jesus. Porque somente com elas permaneceremos firmes no dia mau. Eu li sobre Davi, lá no Salmo 13, e falei de um Davi angustiado, triste, cheio de problema familiar, mas perceba que quando Davi começou a olhar para o seu futuro, para aquilo que ele tinha como promessa, ele escreveu no versículo 5 e 6:
mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém. Percebemos o Davi no mesmo salmo, alegre, exaltando, cantando e dizendo: o meu coração se alegra na sua salvação. Assim como Davi, meus irmãos, eu quero te convidar a não olhar para os problemas das suas circunstâncias atuais. Eu sei que a vida não é um mar de rosas, e eu não estou dizendo isso aqui. Eu sei que amanhã, talvez eu não queria nem lembrar que amanhã é segunda-feira, mas ela vai chegar, com a misericórdia de Deus. Talvez amanhã seus problemas vão começar a aparecer, porque vai começar a semana. Os desafios, as lutas. Mas assim como Davi, não coloque os olhares sobre as circunstâncias dos seus problemas. Quando Davi colocou os seus olhares para os problemas que ele vivia, ele ficou amargurado e triste. Mas aqui, no versículo 5 e 6, vemos um Davi olhando para a salvação, olhando para o próximo estágio, olhando para o próximo nível. Então eu queria convidar você, meus irmãos, a olharem para a salvação, olharem para o advento, para o retorno do nosso Cristo Jesus, que há de vir em majestade e glória. Amém. E eu gostaria de finalizar essa mensagem de hoje com Mateus 28:20, que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. A sua família não está desamparada. Cristo nos disse isso: estarei convosco todos os dias da sua vida. Eu falei aqui da segunda-feira. Amanhã Cristo estará com você. Cristo te ajudará nas suas lutas. Cristo vencerá os seus gigantes. Cristo te dará condições para vencer as suas dificuldades, porque Ele nos disse isso. Ele não está conosco somente na doença. Ele não está conosco somente no dia mau. Ele está conosco nos momentos alegres, felizes, quando o nosso coração está cheio de alegria, mas também está conosco no dia difícil, principalmente. E eu oro a Deus e peço que você sinta a presença desse Cristo todos os dias na sua vida. No dia que você estiver com seu coração despedaçado, triste, desanimado, entenda: Cristo está aqui comigo. Cristo conhece a minha dor. Cristo conhece o meu coração. E quando nós falamos de coração, muitas vezes o nosso coração é enganoso. Temos um versículo aqui que é em 1 João 3,20, que ele fala sobre isso. Eu ia fechar com Mateus, mas me lembrei que tem um versículo de 1 João 3,20 que diz o seguinte: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece o seu coração, minha irmã. Deus sabe da luta que você passa. Deus sabe das suas dificuldades. Mas Deus também disse que nunca viu um justo mendigar o pão. Então somente confie. A sua família está nas mãos e nos braços do Senhor. E se por acaso o seu coração te dizer algo diferente disso, Deus conhece o seu coração.
Eu quero declarar que nessa noite, famílias saiam daqui transformadas. Famílias saiam daqui renovadas. Famílias saiam daqui animadas com a alegria da salvação. Não porque não terão problemas, Senhor. Essas famílias viverão problemas como eu vivo, como a minha família tem. Mas que elas saiam daqui renovadas pelo poder do Espírito Santo. Em saber que existe um Deus, Criador desse universo, que não somente criou a família como instituição, mas criou o mundo. Aqui temerei, aqui temeremos. Por que temeremos ficar sem dinheiro? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Por que temerei morrer? Se o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o dono do mundo. Amém. E na hora que o Senhor quiser, tudo estará resolvido. Amém. Que a gente possa dar glórias nos momentos de tribulação, porque a tribulação nos produz paciência, a paciência produz esperança, a esperança na volta de Cristo. Que possamos sair dessa noite fortalecidos na palavra do Senhor, com famílias renovadas, com famílias impactadas, e assim como o Paulo mencionou, que essas famílias que aqui estão, elas consigam tocar em outras famílias. Que essas famílias que estão aqui, elas sejam testemunho para outras famílias. Que nós possamos avançar no Evangelho, que a gente possa crescer em graça, em conhecimento no nome de Jesus Cristo, pois somente conhecendo mais a Jesus, estaremos equipados com as armaduras de Cristo. Amém. Louvado seja Deus nessa noite na vida de cada família, que Deus possa habitar o coração de cada um de vocês. Teremos um louvor, depois faremos uma linda oração juntos. Obrigado, meus irmãos. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu
Aleluia, Senhor. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos falar com esse Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, que a cada dia, Senhor, nos impacta, nos surpreende com esse imenso amor, meu Deus. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Gratidão, Senhor, pois estamos aqui sendo transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Que nesse momento o Teu Santo Espírito entre nos nossos corações, transforme as nossas vidas, Senhor. Cure a nossa mente, cure o nosso corpo, cure aquilo que está parado, está com medo. Cure, Senhor, os nossos pensamentos. Cure, Senhor, renove, restaure a nossa fé, Senhor. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que famílias saiam daqui restauradas pelo Teu santo poder, Senhor. Para aqueles problemas que enfrentaremos amanhã, que estamos hoje, sejam dissipados pelo poder da Tua palavra, Senhor. O Senhor, Deus, é o Rei dos exércitos. Sabemos que o Senhor voltará, Deus, em majestade, em glória e honra. E o Senhor para surpresa dos ímpios, Senhor, restaurará essa terra. Viveremos um milênio contigo, Senhor, em perfeita alegria e abundância. E toda dor será curada, toda lágrima será enxugada. Sabemos que estamos aqui, Senhor, como estrangeiros no mundo que não é nosso, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar forças para viver e para sobreviver até o Seu breve retorno. Sabemos que o Seu retorno está perto, Senhor. Então, Pai, nos capacita. Que possamos vestir essas armaduras de Deus que aprendemos lá em Efésios, e estarmos com ela 24 horas por dia, revestidos, para quando nos sentirmos tristes, desanimados, a Tua glória, o Teu poder, a Tua alegria, o Teu infinito e merecido amor nos revista, Senhor, e possamos seguir vivendo, impactando a vida de outras pessoas com o nosso testemunho, com a Tua palavra, pois como cantamos aqui, exaltamos, Tu és bom todo o tempo, Senhor. O Senhor todo o tempo é bom. E que possamos sair daqui e nunca mais nos esquecermos que Tu estás conosco. Amém. Todos os dias das nossas vidas. Amém. Até o último suspiro de vida. Quando fecharmos os nossos olhos, Tu estarás conosco. Amém. Eu creio e quero que essa promessa esteja na vida de cada irmão meu aqui nessa noite, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.